A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho com vocês curiosidades e fatos interessantes sobre a Bíblia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, que foram as pessoas mais próximas e importantes para o início do cristianismo. Será que eles tiveram uma morte tranquila ou sofreram muito por causa da sua fé? Vamos descobrir juntos. Os apóstolos foram os 12 homens escolhidos por Jesus para serem seus seguidores e testemunhas. Eles deixaram suas profissões, famílias e posses para acompanhar Jesus em sua missão de pregar o reino de Deus e fazer milagres. Eles também receberam o poder de curar, expulsar demônios e perdoar pecados em nome de Jesus. Os apóstolos eram Pedro, André, João, Tiago Maior, Tiago Menor, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Pedro era o líder dos apóstolos e aquele que Jesus chamou de a pedra sobre a qual ele construiria a sua igreja. Pedro pregou o evangelho em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e em outras regiões do Império Romano. Ele foi preso várias vezes pelas autoridades judaicas e romanas por causa da sua fé. Segundo a tradição, ele foi crucificado em Roma no ano 67, durante a perseguição do imperador Nero aos cristãos. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de morrer como seu mestre. André era irmão de Pedro e também pescador. Antes de seguir Jesus, ele era discípulo de João Batista. André foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias e levou seu irmão até ele. André pregou o evangelho na Grécia, na Ásia Menor e na Rússia. Ele foi crucificado na cidade de Patras, na Grécia, no ano 60, por ordem do governador romano Egés. Ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André. João era o mais jovem dos apóstolos e o mais amado por Jesus. Ele era irmão de Tiago Maior e filho de Zebedeu. João esteve ao lado de Jesus em momentos importantes da sua vida, como a transfiguração, a última ceia e a crucificação. Ele foi o único dos apóstolos que não abandonou Jesus na hora da sua morte. Ele também foi o responsável por cuidar da mãe de Jesus, Maria, após a ascensão de Jesus aos céus. João escreveu um dos 4 evangelhos, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Ele foi preso pelo imperador Domiciano e exilado, na ilha de Patmos, onde recebeu as visões do fim dos tempos. Segundo a tradição, ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso. Ele morreu de causas naturais em Éfeso, na Turquia, por volta do ano 100, sendo o único dos apóstolos que não foi martirizado. Tiago Maior era irmão de João e filho de Zebedeu. Ele era pescador e fazia parte do grupo dos 3 apóstolos mais íntimos de Jesus, junto com Pedro e João. Ele testemunhou a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no Getsemane. Ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, que queria agradar os judeus, no ano 44, em Jerusalém. Segundo a tradição, seus restos mortais foram levados para a Espanha, onde ele é venerado como o padroeiro do país. Tiago Menor era primo de Jesus e filho de Alfeu. Ele era chamado de o Justo por causa da sua santidade e obediência à lei judaica. Ele foi um dos líderes da igreja primitiva em Jerusalém, junto com Pedro e João. Ele escreveu uma das cartas do Novo Testamento, dirigida aos cristãos judeus da diáspora. Ele foi apedrejado até a morte pelos judeus, que o acusaram de blasfêmia, por volta do ano 62, em Jerusalém. Segundo a tradição, ele foi jogado do alto do templo e depois espancado com um bastão. Filipe era natural de Betsaida, na Galileia, e amigo de André e Pedro. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus para segui-lo. Ele foi o responsável por levar Natanael, ou Bartolomeu, até Jesus. Ele também participou da multiplicação dos pães e dos peixes e do diálogo com os gregos que queriam ver Jesus. Ele pregou o evangelho na Ásia Menor, especialmente na Frígia, onde converteu muitas pessoas. Ele foi preso e torturado pelo governador romano de Hierápolis, que o acusou de subverter o povo. Ele foi crucificado ou enforcado em um pilar, no ano 80, em Hierápolis, na Turquia. Bartolomeu era também conhecido como Natanael, que significa dom de Deus. Ele era natural de Caná, na Galileia, e amigo de Filipe. Ele foi apresentado a Jesus por Filipe,
que lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael respondeu: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus elogiou a sinceridade de Natanael e revelou que ele era um verdadeiro israelita. Natanael reconheceu Jesus como Filho de Deus e o Rei de Israel. Ele acompanhou Jesus em vários momentos da sua vida pública, como as bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro e as aparições após a ressurreição. Ele pregou o Evangelho na Arábia, na Armênia, na Índia e na Etiópia. Segundo a tradição, ele foi esfolado vivo e depois decapitado por ordem do rei Astiages, que se irritou com as suas pregações. Mateus era também chamado de Levi, que significa unido. Ele era filho de Alfeu e irmão de Tiago Menor. Ele era cobrador de impostos para os romanos em Cafarnaum, uma profissão desprezada pelos judeus. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo enquanto estava sentado na coletoria. Ele deixou tudo para trás e se tornou um dos apóstolos. Ele ofereceu um banquete em sua casa para Jesus e seus amigos, entre eles outros cobradores de impostos e pecadores. Ele escreveu um dos 4 evangelhos, dirigido aos judeus, mostrando que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. Ele pregou o evangelho na Palestina, na Pérsia e na Etiópia. Segundo a tradição, ele foi morto à espada ou à lança por ordem do rei Irtaco. A propósito, responda a essa pergunta. Você quer pregar a palavra de Deus com mais confiança, clareza e poder? Você quer ter um guia prático e completo para preparar seus sermões e mensagens? Você quer ter acesso a uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria para compartilhar o Evangelho? Se você respondeu sim a essas perguntas, então você precisa conhecer o e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus. Esse e-book é um material exclusivo e inovador que vai te ajudar a pregar com mais eficácia e profundidade. O e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus é um produto digital que contém um esboço para cada dia do ano, baseado em textos bíblicos selecionados e comentados. Cada esboço tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma aplicação prática. O e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus é um recurso indispensável para quem quer pregar com mais autoridade, relevância e unção. Com esse e-book, você vai ter em suas mãos um material rico e diversificado, que vai te auxiliar na preparação e na apresentação de seus sermões e mensagens. Não perca essa oportunidade única de adquirir o e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra de Deus por um preço especial e com garantia de satisfação. Clique no link da descrição e faça o seu pedido agora mesmo. Você vai receber o seu e-book em seu e-mail em poucos minutos. Aproveite essa chance de transformar a sua vida e a vida das pessoas que ouvem a sua pregação. Peça já o seu e-book 365 Esboços para Pregar a Palavra.